Bem-vindos a mais um Guerreiros TV, eu sou Fábio Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre um quadrinho muito especial. Estou muito empolgado para falar sobre o quadrinho do Pelezinho. O Pelezinho, personagem baseado no maior atleta de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que faleceu infelizmente no ano passado, 2022, mas ele teve sua publicação em quadrinhos por todas as editoras que publicaram Turma da Mônica desde a sua criação. E por que é especial? Por que essa homenagem? Porque os guerreiros que cuidam desse canal, eles também organizam a Santos Comic Expo, que é o maior evento de quadrinhos da Baixada Santista. E este ano nós vamos fazer uma homenagem ao personagem Pelezinho e à pessoa Edson Arantes do Nascimento, mostrar essa conexão dos quadrinhos com o atleta, e nós vamos ter muitas atrações. No decorrer do vídeo eu vou explicar o que acontece, mas primeiro eu quero falar sobre os quadrinhos do Pelezinho e por que eles são tão importantes. Devo confessar que eu nunca fui fã de futebol. Meu pai era torcedor do Santos, meus irmãos, e eu sempre fui ligado aos quadrinhos, nunca fui fã de futebol. Aliás, esportes coletivos nunca foram minha praia. E só que os quadrinhos do Pelezinho sempre me encheram os olhos pela qualidade de histórias, pela qualidade artística. Eu comecei a ler em 86, mas os gibis são de antes eu lia em sebos, na banca que eu lia gibi tinha quadrinhos usados, então eu sempre fui muito inteirado sobre os quadrinhos do Pelezinho e me marcaram muito. Então eu acho que assim, importante é começar com uma ordem cronológica. Só para quem não sabe, Pelé é simplesmente o maior atleta de todos os tempos, o maior jogador de futebol que já existiu. Então, ele começou na década de 50 jogando futebol pelo Santos Futebol Clube e foi até o final da carreira no Brasil jogando pelo Santos Futebol Clube. E pela seleção brasileira ele simplesmente só ganhou a Copa de 58, de 62 e a de 70. E nenhum outro atleta tem um feito igual. Logo, ele ganhou fama internacional e em 74 ele parou de jogar futebol pelo Santos e em 75 ele foi para os Estados Unidos para difundir o seu, a sua arte, o seu esporte, né? Pode chamar-se de arte, porque ele fazia muito mais que jogar futebol, para os americanos que tinham o seu próprio futebol bem diferente do nosso. E estamos falando em 75, quando ele foi para o Cosmo. Em 76, exatamente o ano que eu nasci, o Maurício de Souza fez a proposta de criar um personagem, né? Fizeram a parceria, o Pelé junto com o Maurício de Souza, de publicar as histórias do Pelezinho. Assim, o Pelezinho, entre aspas, porque Pelé gostou da ideia e gostaria de que fossem feitas as histórias do atleta adulto Pelé. E o Maurício de Souza, conhecedor do mercado, sabia que funcionaria muito mais uma versão infantil. E o Maurício conta, né, que diante dessa divergência, ele contou em entrevistas, que ele propôs, Pelé, leva o projeto para os seus filhos e vê o que eles preferem, o Pelé adulto ou o Pelé criança. Dito e feito, eles adoraram o Pelezinho, teve a proposta de arte, né, e assim foi. Então ele estreou em 76, olha, o ano que eu nasci, com as tiras de jornal do Pelezinho, né? Aqueles 3 quadros que ficavam no final do jornal ou no meio do jornal, na seção de infantil, 3 quadros geralmente contando as histórias da criança Pelezinho e seus personagens coadjuvantes. Então assim, só para mostrar quem era a turma do Pelezinho, eu vou usar muito esse especial aqui, mas eu já conto o período cronológico onde ele se encaixa. Vamos lá, Turma do Pelezinho, criada em 75, são esses personagens aqui, né? Esquece isso aqui. Pelezinho, o Frangão, Neuzinha, que era seu namorado, o Teófilo, que era o almofadinha da turma, Samira, a menina dos quibes, Bonga, a menina voluptuosa da turma, Canabrabo, o menino mal criado, e o Rex. Então são personagens que cativaram, fez sucesso nas tiras de jornais, e no ano seguinte surgiu o gibi do Pelezinho, né? A revista própria, em 77, essa revista aqui. E durou de 77 a 82, acabou na edição número 58, né?
5 anos aí de publicação ininterruptas. E geralmente é desenhado por muitos artistas, que o Estúdio Maurício tem muitos artistas desde sempre, mas um marcou muito, né? Que foi o José Márcio Nicolosi. Inclusive eu tenho uma arte aqui dele. Deixa eu ver se foca aqui. Que ficou conhecido como um dos artistas mais marcantes da trajetória do Pelezinho em quadrinhos. E além disso, né? Também nesse período de 77 a 82, a editora Abril, né? Publicou alguns almanaques, foram 6 almanaques no total, compilando aí as melhores histórias. Depois disso, em 90, aliás, antes disso, né, publicaram 2 especiais da Copa de 86, né, tamanha influência que o Pelé tinha, né, queriam celebrar a Copa, então sempre o personagem Pelé voltava a ser apelativo para o público infantil. A editora Abril parou de publicar os gibis da Turma da Mônica em geral em 87 e passou para a editora Globo. A editora Globo também publicou as tiras e o especial da Copa de 90. E melhor do que tudo, eles aproveitaram e comemoraram os gibis do Pelézinho, o dos 50 anos do atleta Pelé, nesse gibi aqui grandão, né? Formato maior, ó. Título de comparação de tamanho, né? Esse gibi eu li, reli várias vezes, me marcou muito. Inclusive tem esse personagem aqui porque existiam na época planos para fazer o Pelé adolescente, antecipando até a Turma da Mônica Jovem, né? Que foi só depois dos anos 2000 que surgiu. Mas o projeto não foi para frente por diversos motivos, né? Ou não chegaram a um acordo, ou a questão da marca Pelé, né? Enfim. E, né, para mim ficou evidente, né, o talento de José Márcio Nicolosi desenhando as histórias, né, que é uma história do Rex, mas você fica marcado o dinamismo, as rachuras, a qualidade gráfica do José Márcio Nicolosi. E a gente tinha que adivinhar quem era, porque na época o Maurício não colocava o crédito dos artistas, né? Isso a gente reconhecia pelo traço. E em entrevistas depois a gente acaba reconhecendo o artista. Depois disso, né, a editora Abril ficou, desculpa, a editora Globo ficou além dessas poucas edições, né, foram 3 edições aí, se não me engano também tiveram algumas tiras que eu não tenho, da editora Globo. Não, esse gibizinho de tiras, esse é um almanac, tem. Então praticamente eu tenho tudo do Pelezinho. Em 2012, né, a editora Panini passou a publicar o personagem, aliás, a Turma da Mônica como um todo. E ela trouxe para os fãs 2012, olha quanto tempo se passou de 90, 22 anos. Pelé voltou com as tiras clássicas, né, as suas primeiras histórias, lá de 76, o ano que eu nasci. Em preto e branco, né? E aí houve um interesse em retomar o personagem. Então elas publicou a coleção histórica do Pelezinho, foram novamente 6 almanaques, né? Republicando desde o começo o gibi do Pelezinho, né? O clássico, que é um gibi mais grosso aqui, né? E também eles aproveitaram que resolveram fazer um gibi fininho, que era as melhores histórias do Pelezinho, aqui em 2012 também. Tudo em 2012, a Panini entrou com tudo. Aqui o número 0, que era distribuído junto com outras revistas, se eu não me engano. E o número 1, republicando também uma seleção de histórias. Nessa edição em especial, né, nessa coleção, houve um fato diferente, que foi a readequação do personagem, né? Só para vocês entenderem, a título de comparação, como é que era desenhado o Pelezinho antes e nessa reformulação, nessa edição número 8 das melhores histórias. O contorno da boca, e na versão original tem a inexistência do nariz. Nessa nova versão tem o nariz, e tirou por conta de polêmica do politicamente correto, dizendo que a retratação do personagem que chama-se de blackface não era adequada para os dias de hoje.
Os fãs das antigas não gostaram, porque por causa do respeito com o material original, mas ao mesmo tempo adequado para as novas gerações, não se verem retratadas com blackface, né? A questão da representatividade. Então gerou polêmica, dividiu fãs, mas a revista não durou muito, né? Foram a própria essa edição mais longeva foi até a edição. Peraí, deixa eu apelar pro guia dos quadrinhos que sempre socorre aqui. Aliás, tem tudo aqui, né? Todas as edições. As tiras clássicas foram de 2012 a 2013. A coleção histórica 2012 a 2014. E as melhores histórias de 2012 a 2014. Só duraram 15 edições, 2 anos, né? E aí, enfim, não sei afirmar motivos, se foram baixas vendas ou se o contrato encerrou, né? Porque o Pelé tem uma empresa que detém a marca Pelé, então acredito que as negociações não eram diretas com o Pelé, apesar da vontade dele de ver o seu rosto, seu rosto estampado nas revistas e a sua figura imortalizada, o que é muito bom, né? Porque o Pelé, como eu disse, eu nunca fui fã de futebol, mas eu era alucinado nas histórias do Pelézinho, porque ele retratava não o atleta bem-sucedido, né, que começou de bem, ele mostrava a sua infância, que era recheada de brincadeiras, jogava futebol o tempo todo. Eu mesmo, sem ser fã de futebol, a diversão da molecada era jogar futebol. Eu, como era inábil, não preferia ler quadrinhos, praticar outros esportes, né, artes marciais, mas futebol não, mas sempre jogava, porque era a atividade das crianças. E, né, o gibi é de 77, o vocabulário das crianças era mais livre, não era politicamente correto, né? Tinha muito humor ali e situações que hoje não se repetiriam, né? Inclusive as coleções históricas, como um todo, a Turma da Mônica, geralmente fazem menção à atualização dos tempos e dos costumes para evitar que crianças, né, tenham contato com esse material e se choquem com um tipo de linguajar e tipo de situações que hoje não são mais adequadas para o público infantil. Maurício de Souza, no decorrer dos anos, ele se adaptou, né? E entendo até que essa coleção são para fãs de longa data, mas você não tem como evitar que as crianças tenham acesso ao material, então você tem sempre textos explicativos. Depois disso, né? Infelizmente, com o falecimento do Pelé, a Panini publicou essa edição, né, no ano passado, ou no começo desse ano, contando, porque ele faleceu em dezembro, né? Então, contando a trajetória do atleta, né? Uma justa homenagem, né? Para as crianças terem contato, né? E eu acho muito válido, como um todo, você fazer esse resgate, porque o Pelé, como fala, ele alcançou todos os países com a sua fama, uma figura histórica negro, protagonista, começou pobre e sempre com uma conduta ética enquanto atleta, sempre jogando pelo mesmo time, é uma coisa admirável e rara nos dias de hoje. Então ele é um exemplo a ser seguido profissionalmente e sempre foi uma figura que fez o brasileiro ter orgulho de ser brasileiro. E como fala, as histórias eram muito agradáveis. Então, diante disso, como organizador de evento, né, faz parte de um grupo que pessoas torcem para vários times, porém é inegável a importância do Pelé como atleta e como figura aqui para a cidade. Então, nos dias 7 e 8 de outubro, nós faremos uma exposição com todos esses quadrinhos do Pelezinho, mostrando a trajetória do personagem nas histórias em quadrinhos. E também teremos a presença do artista José Márcio Nicolosi, né? O desenhista mais famoso do período que essas suas histórias foram publicadas. E também teremos uma estátua do Pelé Atleta, né, não do Pelezinho, feita pelo artista plástico Renato Guedes, que já desenhou para Marvel, para DC, já desenhou Super-Homem, e ele se enveredou faz alguns anos para artes plásticas e agora ele está fazendo estátuas em 3D. Então vai ser uma exposição no dia do evento, inclusive com a presença de pessoas do Santos Futebol Clube, onde essa estátua será doada para o time, para ficar no Memorial das Conquistas do Santos. Então, peço que quem curta os quadrinhos ou o atleta
compareça e conheça um pouco mais da história desse personagem da vida real e das suas publicações em quadrinhos. Então estou muito empolgada com a exposição, é uma coisa que eu estou cuidando pessoalmente disso, e acho que vai agradar fãs de esporte, fãs de quadrinho como um todo. Então, vejo vocês até lá, espero que essas informações tenham ajudado. Compartilhem, deem joinha, comente com seus amigos e se organize para participar da Sans Comic Expo. Valeu, até a próxima!